Eu gostaria de conversar e compartilhar com So I'd você like to nessa manhã talk to you, Obrigado, share Cris. with you this morning sobre Thank you, Chris. quebrando o ciclo do pecado. about breaking the cycle of sin. Quando nós falamos sobre graça, Because when we talk about grace, um dos maiores equívocos que as pessoas cometem one of the greatest misunderstandings for people é que as pessoas acham que ao falar sobre graça, nós estamos assinando embaixo o pecado. is that they tend to think that we are signing off on sin. Então, quando nós ensinamos a graça do Senhor e pregamos a graça do Senhor, So when we teach about grace, the grace from the Lord, as pessoas acham que nós estamos falando o seguinte: não, você está na graça, você pode viver de qualquer maneira que você quiser. people tend to think, oh yeah, you're under grace, so just live however you want to live. Essa é a verdade. That's the truth. O apóstolo Paulo fala: tudo me é lícito. Paul says everything is Não sei. allowed. allowed, Thank you. Everything is allowed. Mas nem to tudo me convém. But not everything is right for As me to pessoas do. lá fora acham que liberdade é você viver no pecado. Because people out there think that when you have freedom, then yeah, you will live in sin. Mas liberdade é só aqueles que entendem a graça, que são livres do pecado. But freedom is for those who live under grace. Ah, pastor, mas é a lei que liberta do pecado. But it's the law who sets us free from sin. Não, No. não. No. Quem fala para você que é a lei que liberta do pecado está sendo antibíblico. Those who tell you that the law sets you free from sin is being anti-biblical. Porque o que a Bíblia diz... Because what the Bible says, Deixa eu achar aqui para você. Primeira Coríntios 15:56. in 1 Corinthians 15:56, Nós já falamos isso várias vezes, vamos repetir. we've mentioned this so many times, but we will do it again. Quantos são brasileiros aqui? Are you Brazilian? Você come arroz com feijão. You eat rice and beans. Provavelmente sua vida inteira. Probably you've been doing this your whole life. Então pregar a mesma coisa algumas vezes seguidas não é problema para mim. To preach something, for many times is not a problem for me. Porque é arroz com feijão. Because it's rice and beans. E eu quero te contar uma coisa. And I tell you, Você não está aqui hoje porque você comeu escargot sua vida you're inteira. not here because you've been eating escargot your whole life. Você não está aqui hoje porque você comeu, sei lá, um prato chique aí sua vida inteira, sushi. Or I don't know, like sushi your whole Não, life. você está vivo porque você comeu arroz com feijão se você é brasileiro. You're here if you're Brazilian, you're alive because Viu? it's your rice and beans. Essa é a verdade. Every day. E los hermanos são las tortillas. And we have tortillas for them Todo dia. every day. É bom comer uma comida chique. Yeah, it's good to go to a fancy restaurant, eat something nice. Me levaram num restaurante muito chique lá em They Seattle. took me to these very fancy restaurants while we were in E Seattle. lá eu tive o privilégio de comer o que eles falam que é a melhor carne do mundo. I got to eat what they say out there is the best piece of meat in the world. É um A5, um A5 Wagyu japonês. Yes, Japanese Wagyu, A5. Eles cobram lá, They eles charge. cobram por onça. By the ounce. Sabe ounce? You know ounce? Aí eu tô lá assim, aí eu falei, eu acho que eu vou experimentar esse trem aqui. So the guy came and I'm like, I think I'm trying this here. Aí ele falou, He said, quantas ounces? how many ounces? Aí eu dei uma olhada rápida no cardápio, o So mínimo I era looked 3. very quickly. O The mínimo era minimum 3 onças. was 3 Eu falei, ounces. 4. I said 4. 4. 4. Sabe quando a gente vai ali no Waffle House e perde um steak que ele vem mais ou menos desse tamanho aqui? You know when you go to a Waffle House and they bring you this steak that is about this big, Sabe? you know? Esse steak pequeno tem 8 ounces. This small piece of steak has 8 ounces. Aí eu estou lá sentado esperando. So I'm there waiting for my... Vê meu prato. Then they brought it to me. É desse tamanho o steak. It's like this big. Não estou exagerando, acredita I aqui. am not exaggerating. E, Really. e quem estava aqui quando ela pregou, como eu sou o marido número 2, dei o primeiro pedaço a ela.
And if you were here when she preached last and she mentioned that I am a husband number 2, so I Lágrimas gave nos her olhos. the first bite. And it was amazing. Não, uma coisa de louco, assim, a carne você quase corta ela com um garfo. It's Assim, uma crazy, coisa... it's crazy, it's good, it's so good. Mas sabe aquele negócio assim, você come, fica you com know- fome ainda? I mean, you eat and then you're still hungry. Eu comi, e assim, deixa eu te falar, não veio nada acompanhando não, só vi um negocinho verde por cima dele. And nothing comes, okay, with this thing that you order. It's extra. Aí eu comi bem, So com muita classe, pedacinho por pedacinho. I use all my, fanciness to go with the E calculando, olhando o lado da galera. and looking at the other people's dishes. Pastor Marco pediu um tomahawk desse tamanho aqui, ó. Pastor Marco, had this huge tomahawk. Eu pensei, vai sobrar. I thought, it will be something left over Vai for sobrar. me. Oh yeah, I Vai believe porque so. meu Deus há de suprir em Cristo My Jesus God cada will uma das minhas fulfill necessidades. all of my needs. Aí olhei lá, But I looked. um casal lá de Seattle que nos levou lá errou e pediu um prato e 2 rolos de sushi. This couple from Seattle, they ordered, they went wrong on their order and they had a lot going on. Pensei, vou comer sushi. I'm like, I'm gonna eat sushi as well. Fiquei bem, sério, fiquei feliz. Comi a Honestly. carne, é uma delícia, maravilhosa, cara demais, coisa de louco. I was happy, okay, with my choice. Terminei, fiquei lá, falei, nossa, uma delícia, uma coisa de outro mundo mesmo. I'm like, amazing, amazing. Comi bem devagarzinho. I wait very slowly. Aí eles começaram a falar, eu tô cheio. Eu falei, And then they began saying, I'm stuffed. And I'm like, passou um pouquinho, experimenta o sushi. Eu falei, não, tá bem. a while later, they're like, do you want to try our sushi? I'm like, no, I'm good. I'm good. Não, eu tô cheio. Eu falei, então deixa eu experimentar. Well, I'm not going to eat it. I'm like, then I will have it. Acabei comendo muito, irmãos. And then I ate a lot. Faltei pegar because o of osso para limpar lá do pastor Marco. that. I almost licked the bone. Mas por que eu tô te falando isso? Why am I telling you this? É porque é o seguinte, Because a Bíblia fala the Bible says que se nós quisermos, nós comeremos o melhor dessa terra. that if we want, we will eat from the best of the land. Mas se você conhece esse versículo, você vai saber que eu pulei algo. But if you know this verse, you know that I skipped something here. O que eu pulei? What did I skip? Se quiseres If you e desire and me and vou te dar uma cola. I'll give you a hint. Opa, hã? Oh. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. So if it's your desire and if you hear my voice, you will eat from the best of the land. O pecado vem para te levar a não ouvir a Deus. Sin comes to lead you not to hear the voice of God. Eu amo o que o pastor Rigonato diz. O pastor Rigonato diz que a raiz do pecado é a burrice. Pastor Rigonato says that the root for every sin is dumbness, É burrice. stupidity. Quantos aqui já foram prejudicados pelo How pecado? many, were wronged because of sin in the past? Sabe? Se você calcular o preço do pecado, So if you check, how much it's going to be your bill because of fazer sin, o cálculo do pecado, você não peca. you won't do it. Pela graça do Senhor, eu quero permanecer fiel a essa mulher todos os dias da By minha the vida. grace of the Lord, I will remain faithful to this woman all the days of my life. Uma porque eu amo o Senhor, One, because I love the Lord. eu amo a Jaqueline, I love Jackie. eu amo Israel. And I love Israel. Mas outra porque eu amo ser seu pastor. But another one is because I love being your pastor. Eu amo ser seu pastor. I love being your pastor. É uma grande alegria da minha It's a vida great pastorear você. joy in my life to pastor you. Então você está entendendo? Eu calculei o preço. So yeah, I made the calculus. Você sabe que se eu decidir pecar, vamos falar um pecado na área sexual. But let's talk about sexual sin. So if I choose to sin, Eu provavelmente vou perder essas coisas que eu te falei. I will probably lose all the Eu things that I não mentioned perco here. a minha salvação, eu não perco o Senhor. I'm not worried about my salvation. Mas I will você está lose the entendendo Lord. que às vezes o meu ministério tem 22 anos que eu estou construindo. Não, muito mais. Desde 94 começou o meu ministério. Quando eu nasci de novo. Desde 92, desde que eu nasci de novo. But ever since 92, I've been building my ministry. Você já pensou um pecado acabar com tudo? Can you imagine then I commit a sin that
breaks with everything. Eu calculei o preço. So I know the price. Você tem que calcular o preço do You pecado. have to do the same. Então eu quero falar sobre quebrar o ciclo do pecado. So I want to talk about breaking the cycle of sin. Você colocou o versículo para nós? Eu falei, eu vou repetir. 2 Romans? Vamos lá de novo, 1 Coríntios 15, 56. No, 2 Romans, where I am. Porque eu fui falar do arroz com feijão e fui para o restaurante de Seattle. 2 Corinthians. Talk about ADHD. Mas não é 56? 56. 15. Verse 56. A agulha da morte, o ferrão da morte é o pecado. The sting of death is sin, E a força do pecado é a graça. and the power of sin is grace. É isso? Right? Então você está vendo que é a lei que leva a pessoa a You pecar. see, it is the law A that takes força do someone to sin. pecado é a lei, não é a graça. The power of sin is the law, not grace. Então, quando nós falamos da graça de Deus, So when we talk about the grace of God, e as pessoas entendem, acham que nós estamos pregando, faz o que você quiser, and people peca à understand, vontade. misunderstand, they Eles think, não oh, we're saying sabem do o que é a it. graça. They don't know, they don't Eles understand acham que grace. se eu chegar para o João Paulo e falar pecado, trair a sua mulher é pecado. They think that if I come to JP and say, oh, it is a sin to betray your wife, Aí ele vai pensar, não, então eu nem posso, Oh, porque a then lei they- fala que eu não posso. he will think, then, oh no, I can't do it because it's a sin. Mas se eu chego para o João Paulo e falo, a graça te liberta do pecado. But if I come to him and say, grace sets you free from sin, Porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça, because você não you precisa are pecar not mais. under the law, you are under grace, you don't have to do these things anymore. De acordo com a Bíblia, According to the é Bible, essa mensagem, essa segunda mensagem, que vai te libertar the do pecado. second message is the one who sets you free. É a mensagem que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em This Cristo is the Jesus. message that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Lá em Romanos 2, 4, In Romans 2 verse 4, a Bíblia diz o seguinte: the Bible says this. ou desprezas a riqueza da sua bondade Or do you show contempt for the riches of his kindness, e a tolerância forbearance, e a longanimidade? patience? Presta atenção agora. Listen, Ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. O que te leva a se What is arrepender? leading you to repentance? É a bondade de It's the Deus. goodness of God. Deixa eu te contar algo aqui que você não sabe. I'm going to tell you something that Ou maybe talvez you você don't saiba, know. sim, você saiba, sim. Or you may know. É a lei que faz desviado na igreja. It's the law that gets people to deviate from the church, É a lei que faz It's the desviado law. na igreja. Não é a graça. not grace. Sabe por quê? You know why? Porque nós já conversamos com tantas pessoas e nós já vivemos nisso. Because we've lived this and we've talked to so many people. O que acontece normalmente quando alguém cai em pecado? What happens when someone falls into sin? Se ela tem uma consciência de lei, ele vai começar a fugir das pessoas da If this igreja. person has a conscience of the law, they will start running away from the people Começa of the church. a afastar da célula, Oh, now they don't go to a life afastar do group. culto, They don't come to service. afastar dos amigos, They don't talk to porque é his friends. consciência de lei e não de graça. Because the conscience, the mindset is of the law. Então nós temos que ter clareza em nossa mente que Deus é bom. So we have to understand with our mind that God is E good. pela graça é que Ele nos liberta do And poder do by His pecado. grace, He sets us free from the power of sin. O que é arrependimento? What is repentance? Fala arrependimento Say repentance. é mudança de mente. It's change of mind. Arrependimento não é choro. It's not crying. Arrependimento é mudar a mente. It's to change your mind. Você provavelmente conhece alguém que já chorou demais por causa de um problema. You've probably met people that they cried so much because of something, a Mas nunca problem. mudou. But they never changed. Chora, mas continua o mesmo. They keep crying, but they are the same. Ontem nós amamos programas policiais. We love, those documentaries, those programs about cops. E ontem and nós estávamos assistindo investigation. um programa de uma garota que teve um caso com um policial. And we were watching about, the show about a girl that had a relationship with a policeman. E o cara batia nela, And he used to beat her up. agredia ela. He would be very aggressive towards Abusava her. dela. Abuse her.
Mas ligava para ela no outro dia falando, eu te amo. But then he would call the Nossa, eu very te next amo day. tanto. I love you so Não, much. eu quero te encontrar. I want to meet you again. Não, eu não quero te perder. I don't want to lose you. Sabe qual foi o final? You know what the end was? Matou ela e suicidou-se. He killed her and killed himself. Porque ele chorava muito, Oh, because he would always cry, mas ele não mudava nada. but he would never change. A Bíblia fala que a tristeza segundo o mundo The Bible says the sadness according to the world só leva as pessoas a viverem pior. will lead people to live in the Mas a worst tristeza lives. segundo Deus leva a The vida. sadness according to God leads you to O life. que é a tristeza segundo Deus? What is this sadness É according isso to aqui God? que eu tô te falando, é It's what você I'm talking chorar sabendo que Ele about. te ama. Right now is when you cry, É but you você know He chorar, loves you. ou é você se arrepender sabendo que você não foi criado para isso. You repent because you understand you were not born for that. Ah, irmãos, olha, se todas as vezes que nós caíssemos num pecado e ao invés de nos escondermos, nós procurássemos um irmão para orar por If nós, every time we fell into sin, we would come to someone instead of trying to hide, nossa vida seria completamente errada, our lives diferente, would perdão. be so much different. Se todas as vezes que você If every time quando você viu que caiu, e você cai, nós pecamos, irmão. you commit, errors, sins. I mean, we all do. O certo é você confessar a tentação. The right thing is for us to confess temptations. Semana que vem nós vamos falar desse ciclo completo. So next week I'll mention this whole cycle. Mas nós precisamos entender isso. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. But we need to understand that it is the goodness of God that leads us into repentance. Quando uma criança faz algo errado, When a child does something wrong, qual é a tendência da criança? what is it that they do? Esconder. They hide, Não é esconder? right? Os pais aqui sabem do que eu estou falando. If you're a parent here, you know what I'm talking about. Quando a sua criança está quieta, você sabe que tem problema. When they are very quiet, there's a problem there, É verdade ou não é? right? Algo está errado. Something is wrong. Ficou em silêncio. They're quiet. Tem algum problema. Something is wrong. Lá em Gênesis, In Genesis, a Bíblia nos mostra que Adão e Eva fizeram a mesma the coisa. Bible shows us that Adam and Eve did the same thing. Deus chegou, God came. eles não estavam lá. They were not there. E Deus então faz como você faz com a sua criança. And God did the same that you do with your children. Você está vendo a perna dele ali fora do sofá. You see their Aí legs. você fala, onde é que está você? But then you cry out, you're like, where are you? Ô Senhor, nós estamos aqui, nós ouvimos a sua voz e nos escondemos. We're here, we heard your voice, we hid. Por que vocês esconderam? Why? Nós estávamos nus. Oh, because we saw that we were Nós naked. pecamos. We've sinned. Quem te contou que você estava Who nu? told you that you were naked? Você comeu da árvore que eu falei para não comer? Did you eat from the tree that I told you not to? E aí você sabe que Adão faz aquela revelação magnífica pela And fé. then, by faith, Adam says this amazing thing. Foi ela. It was her. E Deus olha para ela. And God looks at her. Ela fala, foi a Like, serpente. was the serpent? E foi a serpente mesmo. Yeah, it was the serpent. Tanto é que Deus lança uma sentença sobre a serpente. Yeah, and even God cursed the serpent because Mas a of that. mulher, But the Deus woman- fala, do seu descendente um dia virá um descendente seu que vai esmagar a cabeça da God says serpente. one day there will come a descendant from you and he will crush the head of the E serpent. aí Deus faz algo. And he does something. O que Deus faz? O que eles tinham coberto o seu corpo? How did they cover Com themselves? folha de figueira. With fig leaves, right? O que eles achavam que era a melhor opção para cobrir. Because they thought it was the best option to cover themselves. A Bíblia fala que Deus vai então e os cobre com But the pelos, Bible says pele de that God animais. covers them with sheepskin. O Senhor animal skin. sacrificou um cordeiro e os He cobriu. sacrificed a lamb and covered them Para mostrar que sem derramamento de sangue não tem perdão de to show that pecado. without the shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Esse foi o primeiro pecado. And it was the first sin. Esse é o pecado que deu início a todos os outros The pecados. sin that was the beginning for all other sins. Para os seres humanos, que é claro que teve pecado de Satanás. Mas presta atenção. But listen, Parece que se fosse eu e você, a gente ia
falar o negócio seguinte, é isso que vocês fizeram? Vou acabar com vocês agora. For me, it seems like if it was with us, the decision was for us to make, we would do, you committed this sin, so we're going to end this here and now. O que Deus fez? But what did God do? Sacrificou o cordeiro. He sacrificed a lamb. Sabe o que a Bíblia diz? You know what the Bible says? Que Jesus é o cordeiro de Deus, Jesus is the Lamb of God. que foi sacrificado desde a fundação do mundo. He was dead even before the foundation Aquele of the earth. cordeiro apenas apontava para The Cristo. Lamb was pointing to Christ only. É a bondade de Deus que It's leva ao the arrependimento. goodness of God that leads us to repentance. Deus amou Adão e Eva. God loved Adam and Eve. E aí, partindo para encerrar, vem para And cá. then I'm about to close. Nós temos que entender que há pecados que são mais sérios. We have to understand some sins are more serious. Por favor, não falte a semana que vem, Please don't miss out on next week. porque isso aqui é basicamente a introdução. Because this is basically the intro that I'm giving to you. Mas a Bíblia diz que há pecados que são mais sérios. But the Bible says that some sins are more serious. Põe para mim João 19:11. John 19 verse 11. Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Jesus answered, "You would not have no power over me if it were not given to you from above." E aí o que ele fala? And then he says what? Quem me entregou a ti tem um pecado maior. Therefore the one who handed me over to you is guilty of a greater sin. Não tem diferença de pecados. So there is a difference between sins. Tem uma natureza que é a mesma para todos que estão fora de Cristo, The nature is the same for all those that are outside of Christ, mas há diferenças, há níveis. but there are levels. Lá em 1 Coríntios 6:18, And in 1 Corinthians 6 verse 18, a Bíblia diz: fugir da impureza. the Bible says, "Flee from sexual immorality. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, All other sins a person commits are outside the body, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. but whoever sins sexually sins against their own body." E aí fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? And then it says, "Don't you know that your body is a sanctuary for the Holy Spirit, Perdão, perdi aqui. Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, and you don't belong to yourself, porque foste comprados por um preço. because you were bought by a price." Versículo 20. In verse 20, Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. "Therefore honor God with your bodies." O apóstolo Paulo está falando aqui que o pecado sexual é diferente dos outros. So Apostle Paul is basically saying here that sexual immorality is different from other sins. O apóstolo Paulo é o apóstolo da graça. Apostle Paul is the apostle of grace. Eu vou repetir, o apóstolo Paulo é o apóstolo da I graça. repeat, he's the apostle of grace. E ele está falando: cuidado, saying- foge do pecado sexual. Flee from sexual immorality. Foge da imoralidade sexual. Flee from sexual immorality. Deus decidiu abençoar o sexo desde o início. God decided he was going to bless sex from the beginning, Mas ele decidiu abençoar o sexo dentro de um parâmetro. but he blessed sex inside these parameters. No relacionamento de um homem com uma mulher. Inside a relationship, a man and a woman. Dentro da aliança do casamento. Within the covenant of marriage. E aí nós temos um problema. Then we have a problem. Porque você tem muitas pessoas falando: mas não é isso. Because you have many voices saying, but that's not it. A Bíblia precisa ser atualizada. The Bible needs to be more actual. Isso é muito duro. This is so harsh. Não, mas os tempos são outros. We live in other times. Para aqueles que falam isso, nós temos o versículo que diz que vai passar o céu, a terra, mas a palavra dele não And passa. for those who say that, we have the verse that says that heaven and earth shall pass, but his word will never pass. O que fazer então? What to do then? Confia na graça. Trust grace, É a graça que te liberta de qualquer pecado. because grace sets you free from all sins. É a graça que te guarda de qualquer pecado. Grace keeps you from all sins. As
pessoas têm uma ideia às vezes. People have this idea many times. Vocês sabem que eu luto para não entrar em coisa que não tem nada a ver com o evangelho. You know, I don't like to go into things that have nothing to do with the Mas gospel. eu vou incomodar, eu acho, But alguns. yeah, I will. As pessoas I will poke. acham que se você colocar alguém de extrema direita no governo de um país, aquele país vai se tornar santo. People tend to think that if you have a person from the right wing, you know, governing, that country will become holy. E se os governantes lá fizerem leis que proíbem o homossexualismo, vai acabar os homossexuais da face da And if terra. they have laws that, for instance, prohibit homosexuality, oh, then it will be the end of it. A lei é que é a Law. força do pecado. Is the power of sin. A graça. Grace. Alguém um dia me perguntou, uma pessoa que vive no homossexualismo me perguntou um dia, Someone who lives this type of life asked me one day. aqui numa feira que nós tivemos aqui, We had this fair and eu posso vir aqui? the person asked if she could come here. Falei, é claro, I said, of te course. espero no domingo. I wait for you this Sunday. Mas você tem certeza disso que você está me falando, pastor? But are you sure, Pastor, of what you're saying? Toda certeza. Yes, I am very Absoluta sure. certeza. I'm absolutely sure. Eu falei, eu quero só te lembrar algo. And I told her, I Pode only acontecer de eu falar algo que vai te confrontar. want to say something. I might say things that will confront you. Porque aquilo que é contrário à Bíblia Because whatever is contrary to the Bible é contrário à Bíblia. is contrary to the Bible. Mas é só através da graça e do amor de Deus que alguém pode ser transformado. By the grace and the love of God that someone can change. Nós temos regras aqui nos Estados Unidos que proíbem roubar? Do we have rules Tem lei? here in this country that prohibit people from stealing? Tem ou não? Yes. Tem. É contra a lei roubar. It's against the law to Então nós steal. vivemos numa sociedade maravilhosa, sem nenhum roubo. Also, we have this wonderful society, right? No robbery going on. Tem lei aqui que fala que você não pode matar? Are there laws that we cannot kill? Nós vivemos num país então perfeito, sem nenhuma Oh, morte. perfect. Then we have no deaths, right? Você está vendo que a força do pecado é a lei? Do you see that the power of the law is the power of sin is the law? Então eu encerro falando algo para você. So I close by saying, Se você tem lutado contra o pecado nesses dias, if you've been battling sins in your life these days, a única maneira de você quebrar o pecado na sua vida, o the ciclo only do way pecado, to break the cycle of sin é você olhar para Jesus is looking at e Jesus você contemplar o quanto Jesus te ama. and seeing and in understanding how much He Você loves you. contemplar o quanto Cristo, qual foi o preço que Ele pagou pela sua vida e pela minha vida. Realizing the price that He paid for your life. E você contemplar o amor que Ele tem pela sua vida. Understanding the love that He has for E you. você não desistir de buscar a Deus. Don't give up on seeking the Lord. Você está me ouvindo? Não desista de buscar a Deus Do porque you você hear me? pecou. Don't give up on seeking Him Continue because of your buscando ao sins. Senhor. Keep seeking the Não Lord. se esconda. Don't hide away. Creia que o Believe. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai te That the libertar. Lamb of God that takes away the sin of the world will set you free. Alguém achou muito ruim ultimamente porque eu fiz uma declaração. Oh, someone was very hurt recently because I made this declaration. Não espere ficar com a vida perfeitinha para servir a Oh, Deus. don't expect to have a perfect life to come and serve God. Busque a Deus e sirva a Deus no meio da sua bagunça. Seek the Lord in the middle of your mess. Cola no povo de Deus. Get attached to the Aí a people of pessoa God. falou, é perigoso isso que você falou. And the person said, that is very dangerous. Porque aí nós não teremos padrões. Otherwise, I don't think we'll have standards like that. Os nossos padrões alteraram algum problema? Alguém de pecar até hoje? Did our standards ever alter any problems? Irmãos, nós temos padrões We have nessa igreja. standards in this church. Para quem vai ser líder, For those who want to lead, para quem quer ser discipulador, those who want to para quem disciple, quer ser pastor. those who want a pastor. Talvez você não saiba, You may not know. mas a Bíblia fala que o pastor tem que ser marido de uma só mulher. The Bible says that a pastor, for instance, has to be a husband of one wife. Irmãos, em
1.400 igrejas ao redor do mundo. We have 1,400 churches around the world. Na Videira nós não temos pastores que são casados pela segunda vez. In Videira Vine Church, we don't have pastors that are married or are on their second Porque nós marriage. cremos na palavra. Because we stay Por isso que eu with te the falei. word. That's what Eu já I said. calculei o preço. I know the price. Eu já calculei o preço. I know. Ah, mas aí você está fazendo por medo. Oh, but then Não, you're é doing por it out amor. of fear. No, it's out por of love. amor. It's out of love. Eu sei a consequência. I know the consequences. Então você acha que eu vou passar perto? So do you think I'll go near it? Você tem 3 filhos. You have 3 children. Você corre o risco, se você trair a Tiana, You run the risk if you betray her de perder o coração desses meninos. of losing their hearts. Você calculou o preço, companheiro. So you know the price. Você corre um sério risco se algum dia você traísse essa mulher, You run a serious risk if you betray her quebrar financeiramente. to break financially speaking. Porque eu sei o Because jeito I que ela know. administra as finanças. Oh, I know how she administers Ela já everything. foi minha tesoureira. Oh, she used to be my treasurer. Você corre o risco de perder todo o testemunho, You run the risk of losing your testimony. de entrar no descaso das pessoas nem querendo te ouvir por causa disso. People will not even want to hear you because of it. Não é uma decisão inteligente não It's pecar. not a smart decision. Mas você tá vendo, não é por causa da lei, But you know it's not because of the é law. por causa só da graça It's que eu não peco. because of grace that we don't sin. Eu não peco porque eu sou forte, não. I don't sin Eu because não I'm peco é porque eu sou strong. fraco. It's because I am weak. Homem, não se ache bonito. Man, don't think you're... A partir do momento que você acha que você é mais bonito que sua esposa, você tem um problema sério. Oh, men that keep thinking, oh, they are more beautiful than their wives. Oh, you have a huge Você tá rindo, problem. mas essa é a mais pura You're verdade. laughing, but that is true. E as mulheres da mesma forma. The same way with A the partir do women. momento que você acha que você não está no lucro, você vai querer compensar. Oh, the very moment that you think that, oh, it's not, you know, a good thing to be with this guy, oh, you will stumble. Não, No. não peque é porque você é fraco. We don't sin because we are weak. E nós confiamos só na And graça. we trust grace alone. Só na graça do Senhor. Only grace. Então eu gostaria que você ficasse em pé I'd like comigo. for us to stand. Por isso que eu tô te pedindo pra você não faltar a semana And que vem. that's why I ask you not to miss next Porque a minha Sunday. pregação está incompleta. Because my word is incomplete today. Espírito Santo, eu só preciso do Senhor. Holy Spirit, I only need you. Para mim está incompleto, Espírito Santo. For me, is incomplete. Mas eu te peço que o Senhor traga revelação a cada coração. You bring revelation for each and every heart. Porque a sua palavra é completa. Because your word is complete. Eu sei que se eu lesse um versículo aqui hoje já seria know suficiente. If I was to read only one verse today, you would have been enough. Tá vendo como é que funciona a nossa You mente? see how our mind is? Eu já estava quase entrando na condenação de que minha palavra é incompleta. I was going to condemnation. Mas eu estou seguindo o vento. But Minha I palavra am não é following incompleta the porque ela não é wind. minha, ela é do Espírito The Santo. word is not mine, it comes from the Holy E Spirit. não foi so eu que me ordenei como seu pastor, I foi didn't Deus que me ordain colocou myself aqui. as your pastor. Então eu God quero te placed me here. pedir So I perdão urge- pelo que eu acabei de falar. I ask you forgiveness for what I just said. Essa palavra tem o poder de mudar a sua The história. word has the power to change your life story. Fala assim, Senhor Say, Jesus, Lord Jesus, pela graça do Senhor by your grace, que me salvou, has saved me. eu oro nessa I hora pray right now. e eu te peço, And I ask, me dá revelação give me revelation do seu poder of your power que opera em mim. that operates in Me me. dá revelação, Give me Senhor, revelation da Lord, graça of abundante this abundant grace que me liberta do that pecado, sets me free from da sin. graça abundante The abundant grace que me guarda de todo mal, that keeps me from all da evil. graça abundante Abundant grace que me livra da tentação. that sets me free of all temptation. Pai nosso, Father, que oh estás no céu, Father, that is in heaven, santificado seja o teu hallowed be nome. your name. Pode orar. You can pray. Venha-nos o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E livra-nos e perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, Senhor. E não nos deixes cair em tentação, Senhor. Não nos deixes cair na mentira do diabo que o pecado é muito bom. Deliver us from all the lies. Mas livra-nos do Sin mal, is good, but deliver us from evil. porque teu é o reino, Yours is the kingdom,
Teu é o poder, Yours is the power. tua é a glória, Yours is the glory. para sempre. Forever. Em nome de In the name Jesus. of Jesus. Fala, Senhor, Say, minha vida é Lord, tua. my life is yours. Teu é o reino, Yours is the kingdom. teu é o poder, Yours is the tua é a power. glória, Yours is the por glory. todo o tempo, Forever. até o fim dos To tempos, the end of para times. sempre. Forever. Tudo é teu, Senhor. Everything is Eu sou yours. teu, Senhor. I am yours. Agora põe a mão no ombro da pessoa Now que está ao place seu your hand lado. over the shoulder Fala, eu of the declaro person who's revelação beside da you. graça do Father, I Senhor, declare revelation of your que grace. te livra do poder do pecado. I declare the grace that sets you free from Eu the power declaro of que sin. você é livre You are free de todo o poder da lei. of all the power of the law. Eu declaro a graça do I Senhor declare your grace sobre você, upon you, sobre a sua casa, upon your house, sobre a sua família. upon your family. O pecado Sin não tem domínio sobre has você, no power over porque you. você está debaixo da Because you are graça under grace, e não da lei. not under law. Nesse dia, Today, você sai desse lugar you leave this com a place consciência with the conscience de que não há nada que você fará that nothing you can do que vai fazer Deus te amar mais. will make God love you more. E não há nada que você pode fazer And nothing you won't do que fará Deus te amar menos. will make God love you less. Porque Ele te ama Because He loves you. e Ele entregou He gave seu único filho own son para morrer na cruz to die for you em on the seu cross. lugar. In your place. Você é mais do que You are vencedor more than em overcome. Cristo In Jesus, Christ Jesus. o nosso Senhor. Our Lord. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus.